Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentre os diversos assuntos sobre os quais falaremos no vídeo de hoje, iniciamos com a notícia de que o Tribunal Penal Internacional TPI em Haia, que julga indivíduos e não estados, como é o caso da CIJ, emitiu mandato de prisão para o ex-ministro da Defesa da Rússia e o atual chefe do Estado-Maior, devido a alegações de crimes de guerra na Ucrânia. Estamos falando de Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa, e Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Eles são acusados de dirigir ataques contra alvos civis e de causar danos excessivos a civis e objetos civis. Além disso, enfrentam acusações de crimes contra a humanidade. Então, gente, o TPI emitiu esses mandatos, mas a verdade é que será difícil executá-los, isso pelo fato de que Shoigu e Gerasimov estão na Rússia. E a Rússia, como vocês já sabem, não é parte do TPI. Mas aí você pode dizer: ué, o crime foi contra a Ucrânia, e a Ucrânia também não é signatária do Estatuto de Roma. Então, o TPI não tem jurisdição nessa questão. Olha, você está coberto de razão. Realmente, em uma situação como essa, não há jurisdição. No entanto, a Ucrânia já se manifestou anteriormente concedendo jurisdição ao tribunal para julgar crimes de guerra ocorridos em seu território desde 2022. Bom, como vocês lembram, inclusive fiz um vídeo falando sobre isso na época, Shoigu foi removido do cargo de ministro da Defesa no mês passado, mas ainda ocupa uma posição importante como chefe do Conselho de Segurança da Rússia. E não é a primeira vez que vemos o TPI agir assim. Ele já havia emitido mandado de prisão para Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, que era acusada de promover deportação forçada de crianças ucranianas para a Rússia. Claro que Putin nega. Enquanto Moscou afirma que a decisão do tribunal é parte da guerra híbrida ocidental, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a decisão do TPI de emitir mandados contra Shoigu e Gerasimov é uma indicação clara de que a justiça para os crimes russos contra os ucranianos é inevitável. Em suas palavras no Telegram, ele disse o seguinte: todo criminoso envolvido no planejamento e execução desses ataques deve saber que a justiça será feita. E esperamos vê-los atrás das grades. Zelensky também disse que aguarda mais mandatos de prisão para privar a Rússia de seu senso de impunidade. Anunciando os mandados, o tribunal destacou que há razões razoáveis para acreditar que os dois suspeitos são responsáveis pelos ataques de mísseis realizados pelas Forças Armadas Russas contra a infraestrutura elétrica ucraniana de pelo menos 10 de outubro de 2022 até 9 de março de 2023. Durante esse período, um grande número de ataques contra várias usinas elétricas e subestações foi realizado pelas Forças Armadas Russas em várias localidades na Ucrânia. A corte acredita que os suspeitos causaram intencionalmente grande sofrimento ou lesões graves, assumindo responsabilidade criminal pelo crime contra a humanidade e outros atos desumanos. Bom, a Rússia defende que a infraestrutura elétrica da Ucrânia é um alvo militar legítimo. No entanto, esses ataques realmente têm causado apagões contínuos em toda a Ucrânia, ameaçando o fornecimento de aquecimento à população durante o inverno, quando as temperaturas caem abaixo de zero. Zelensky declarou recentemente que mais da metade da geração de energia da Ucrânia foi danificada ou destruída, o que acabou resultando nos piores apagões desde o início do conflito em 2022. O tribunal concluiu que os ataques foram dirigidos contra objetos civis. E para aquelas instalações que poderiam ter qualificado como objetivos militares no momento relevante, o dano civil incidental esperado teria sido claramente excessivo em relação à vantagem militar antecipada. Bom, gente, saindo da Ucrânia, mas ainda no assunto, vamos falar de algo que pode trazer grandes mudanças na guerra entre Rússia e Ucrânia, apesar de aparentemente não passar de discurso de alguém que não detém, bom, ao menos por enquanto, nenhum poder efetivo. Bom, vamos lá. 2 conselheiros importantes de Donald Trump apresentaram a ele um plano para acabar com a guerra se ele vencer a eleição presidencial de 5 de novembro. O plano envolve dizer à Ucrânia que ela só receberá mais armas dos Estados Unidos se entrar em negociações de paz. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos avisariam Moscou que qualquer recusa em negociar resultaria em um aumento do apoio americano à Ucrânia. O oficial da reserva Kate Kellogg, um dos conselheiros de segurança nacional de Trump, explicou essa estratégia em uma entrevista. Ele e Fred Fleitz, que também foi chefe de gabinete no Conselho de Segurança Nacional durante a presidência de Trump, propõem um cessar-fogo baseado nas linhas de batalha prevalecentes durante as negociações de paz. Fleitz mencionou que Trump reagiu favoravelmente ao plano
embora não tenha concordado com todos os detalhes. Não estou dizendo que ele concordou com isso ou com cada palavra, mas ficamos satisfeitos com o feedback que recebemos. Trump, segundo seu porta-voz Steven Chung, afirmou que apenas declarações feitas por Trump ou membros autorizados por sua campanha devem ser consideradas oficiais. Essa estratégia apresentada por Kellogg e Flates é a mais detalhada até agora por associados de Trump, que, como vocês lembram, afirmou que resolveria rapidamente a guerra na Ucrânia se vencesse o atual presidente Joe Biden na eleição de 5 de novembro, embora ele não tenha na época explicado como faria isso. Gente, essas propostas podem representar uma grande mudança na posição dos Estados Unidos sobre a guerra e enfrentaria oposição de aliados europeus e dentro do próprio Partido Republicano de Trump. O Kremlin disse que qualquer plano de paz proposto por uma possível futura administração Trump teria que refletir a realidade no terreno, mas que o presidente Vladimir Putin permanece aberto a negociações. Veja o que Dmitry Peskov falou sobre isso. O valor de qualquer plano reside nos nuances e em levar em conta o estado real das coisas no terreno. O presidente Putin repetidamente disse que a Rússia estava e continua aberta a negociações, levando em conta o estado real das coisas no terreno. O conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, disse na terça-feira que congelar as hostilidades nas linhas de frente prevalecentes seria estranho, dado que a Rússia violou a lei internacional ao invadir a Ucrânia. A Ucrânia tem uma compreensão absolutamente clara e está definida na fórmula de paz proposta pelo presidente Volodymyr Zelensky. Está claramente afirmado lá. A paz só pode ser justa e só pode ser baseada no direito internacional. O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou que a administração Biden não forçará a Ucrânia a negociar com a Rússia. Veja o que Adrienne Watson, porta-voz do NSC, disse sobre isso. O presidente Biden acredita que qualquer decisão sobre negociações cabe à Ucrânia. Elementos centrais do plano foram delineados em um artigo de pesquisa publicado pelo American First Policy Institute, um think tank favorável a Trump, onde Kellogg e Flates ocupam posições de liderança. Kellogg destacou que seria crucial levar a Rússia e a Ucrânia à mesa de negociações rapidamente se Trump vencer a eleição. Segundo o plano deles, os Estados Unidos diriam aos ucranianos: "Vocês têm que vir à mesa, e se não vierem, o apoio dos Estados Unidos secará." E diriam a Putin: "Você tem que vir à mesa, e se não vierem, então daremos aos ucranianos tudo o que eles precisam para matá-los no campo de batalha." De acordo com o artigo de pesquisa, Moscou também seria persuadida a negociar com a promessa de adiamento da adesão da Ucrânia à OTAN por um período prolongado. Fritz afirmou que a Ucrânia não precisaria ceder formalmente território à Rússia sob o plano deles. Ainda assim, ele disse que a Ucrânia provavelmente não recuperará controle efetivo de todo o seu território a curto prazo. A preocupação deles é que isso se torne uma guerra de atrito que vai matar uma geração inteira de jovens. E uma paz duradoura na Ucrânia exigiria garantias adicionais de segurança para o país. Flates acrescentou que armar a Ucrânia até os dentes seria provavelmente um elemento-chave dessa estratégia. Trump enfatizou várias vezes que uma prioridade em seu segundo mandato será negociar rapidamente um fim para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, por outro lado, James Singer, porta-voz da campanha de Biden, disse que Trump não está interessado em enfrentar Putin ou defender a democracia. Como vocês sabem, os Estados Unidos já gastaram mais de 70 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia desde o início do conflito em 2022. Segundo Charles Campson, sênior do Conselho de Relações Exteriores, o que os apoiadores de Trump querem é reduzir a ajuda, se não cortar totalmente. Putin disse esse mês que a guerra poderia terminar se a Ucrânia concordasse em abandonar suas ambições de entrar na OTAN e entregar 4 províncias orientais e sulistas reivindicadas pela Rússia. Em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas na semana passada, embaixadores franceses e britânicos reiteraram sua visão de que a paz só pode ser buscada quando a Rússia se retirar dos territórios ucranianos, uma posição que Kiev compartilha. Vários analistas também expressaram preocupação de que os planos de Kellogg e Flates possam dar vantagem a Moscou nas negociações. Segundo eles, o que Kellogg está descrevendo é um processo inclinado para a Ucrânia ceder todo o território que a Rússia agora ocupa. Durante uma entrevista em um podcast na semana passada, Trump descartou comprometer tropas americanas na Ucrânia e se mostrou cético sobre fazer a Ucrânia um membro da OTAN. Ele indicou que rapidamente cortaria a ajuda a Kiev se eleito.
Biden, por outro lado, tem consistentemente apoiado mais ajuda à Ucrânia e sua administração apoia a eventual ascensão do país à OTAN. No início desse mês, Biden e Zelensky assinaram um acordo bilateral de segurança de 10 anos. Só que, como vocês lembram, esse acordo pode ser tranquilamente revogado caso Trump seja eleito. Bom, voltando para a realidade na Ucrânia, após meses de impasses políticos em Washington, o fornecimento de projéteis de artilharia ocidentais finalmente começou a chegar às unidades ucranianas na linha de frente, e ao que parece, isso tem aliviado a pressão sobre as forças que estão em desvantagem numérica contra os russos. Jornalistas de agências de notícias internacionais visitaram uma unidade de artilharia na região de Donetsk, que tem sido foco do avanço lento das tropas russas. Lá eles observaram o uso de obus autopropulsado M109 sem as restrições que existiam anteriormente. No passado, os soldados disseram que precisavam limitar o uso de projéteis de 155 mm contra o inimigo, comprometendo sua capacidade de apoiar a infantaria mais à frente. Veja o que disse o comandante da unidade, Vasil, de 46 anos, que preferiu não dar seu nome completo. Antes havia a fome de projéteis. A munição era racionada de forma bastante severa e isso afetava a infantaria. Os russos se aproximavam de todos os lados, o que prejudicava nossos soldados. Agora não há mais fome de projéteis e estamos trabalhando bem. Desde o início da guerra em fevereiro de 2022, a demanda por projéteis de artilharia disparou. Os aliados ocidentais de Kiev têm esgotado seus próprios estoques para enviar munições à Ucrânia, onde milhares de projéteis são necessários todos os dias. Agora um novo influxo começou a chegar a unidades como a de Vasil, após o Congresso dos Estados Unidos encerrar meses de atrasos e aprovar um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares. Mas para o Olê de 39 anos, artilheiro da mesma unidade, o problema não é apenas a munição. A Ucrânia lançou uma grande campanha de mobilização que espera reabastecer suas forças esgotadas nos próximos meses. Vasil está mais confiante enquanto prepara o obus para mais uma ação. Convencido de que a Ucrânia prevalecerá sobre os invasores russos, ele descarta as recentes investidas diplomáticas do líder do Kremlin, Vladimir Putin, e suas promessas de cooperação com a China e a Coreia do Norte. Veja o que ele disse. Todas essas conversas com a Coreia e a China não vão ajudá-los. Nós venceremos, nós vamos superar isso. É o nosso espírito, é a nossa Ucrânia. Estamos defendendo-a. Nós vamos superar a qualquer preço. Vamos vencer. Bom, gente, mas como andam os avanços no campo de batalha? Bom, parece que tem notícias boas e ruins para ambos os lados em conflito. Recentemente, as forças russas avançaram na direção de Siversk em meio aos ataques terrestres contínuos na área no dia 24 de junho. Imagens geolocalizadas publicadas no dia 24 de junho mostram elementos do 119º Regimento Aerotransportado de Guardas Russos hasteando uma bandeira russa no sudeste de Rozdolivka, ao sul de Siversk. Além disso, as forças russas avançaram também na direção de Toretsk. Nesse caso, imagens geolocalizadas publicadas no dia 24 de junho indicam que as forças russas avançaram a leste de Druzhba, ao nordeste de Toretsk. O Estado-Maior-Geral ucraniano relatou que as forças russas atacaram perto de Pivishchine, Pividene e New York, ao sul de Toretsk. Tudo isso também no dia 24 de junho. Por outro lado, as forças ucranianas contra-atacaram e recentemente recuperaram algumas posições táticas ao nordeste da cidade de Kharkiv. Imagens geolocalizadas publicadas no dia 24 de junho mostraram forças ucranianas em confronto com as forças russas no nordeste de Vovchansk, indicando que as forças ucranianas recuperaram posições limitadas ao longo da rua Kiloboroba. Outras imagens publicadas no mesmo dia indicam que as forças ucranianas recuperaram posições no centro de Staritsia, ao nordeste da cidade de Kharkiv e ao sudoeste de Vovchansk. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.